Vamos lá, então? Agora nós vamos ver sobre o simple past, ou passado simples. Também é um tempo verbal fácil de nós reconhecermos, né? Por quê? Porque no passado simples eu vou utilizá-lo para falar de hábitos passados, né? Exemplo, I arrived late. Eu chegava atrasada in the class, por exemplo. E aí, quando tiver essa frase, né, que eu estou falando, eu chegava atrasada, é uma afirmação, né? Quando eu for utilizá-la no passado simples, nas formas interrogativas e negativas, eu vou saber que essa frase está no passado simples pelo verbo auxiliar did, tá? E aí, quando eu uso o did I arrive, né? Como eu estou usando o did no início da minha frase, esse verbo arrived, que eu usei na afirmativa com ed, na interrogativa, ele vem para o seu formato normal, que é o verbo chegar, to arrive, sem o to, né? Então, did I arrive late? Eu chegava atrasada? No, a negativa, né? No, I didn't arrive late. Eu não chegava atrasada, hein? Pelo amor de Deus, sai para lá. Isso é mentira, né? Então, além dos verbos regulares serem acrescidos de D, né? Se terminar já em esse verbo, ou ed, na maioria dos verbos, eu também vou ter o meu auxiliar, o did, né? Tem as particularidades também, né? Se o verbo ele termina em um só e, ele vai, né? Aliás, verbos terminados em y, precedido de consoante, trocam o y por ied. Eu já estava lembrando lá da outra regrinha, tá vendo o que dá? Então, se o meu verbo é terminado em y e antes desse y tem um consoante, troco o y por ied, beleza? Então, basicamente, é isso. Os verbos irregulares, né? Daí a importância da gente ter sempre em mãos um livrinho, porque são muitos os verbos irregulares. E aí, lá no final de todo o livro de inglês, você tem essa lista, né? Tanto dos verbos no passado simples, tanto no particípio, que é o que mais vai ser utilizado lá na voz passiva, in the passive voice, ok? Então, vamos anotar, porque registrando a gente aprende melhor, né? Escutando e vendo. Vou compartilhar, então, a tela com vocês. Quadro branco. Isso aí, vamos lá. Anotem. The simple past tense. Então, eu vou ter que... Como é que caracteriza, né, esse tempo verbal? Vou ter o verbo mais de ou ed. Isso aqui é a regra geral, tá? E também vou ter a presença do auxiliar, que é o did. Ok? Então, deixa eu já aumentar o quadro aqui, porque aí a gente não perde tempo. Então, no passado, todos os verbos mantêm a mesma forma para todos os pronomes, tá? Para todas as pessoas do discurso, primeira, segunda ou terceira, tanto do singular quanto do plural. Então, anote aí. No passado, os verbos têm, com acento, porque eu estou falando no plural, a mesma forma para todas as pessoas. Nas formas interrogativa e negativa, em que se usa o auxiliar did, o verbo principal fica no infinitivo ar, ir, sem o to. Ok? O que nós precisamos anotar, então? As regra geral e depois as particularidades. Então, vamos lá.
Regra geral. 2 pontos, vamos colocar bem organizadinho. Acrescenta-se, de ou de ao verbo, tá? Então, o verbo que é work, por exemplo, vai ficar worked. O verbo que é love, já termina com e, só acrescento o de, ó, loved. O verbo que é play, acrescento o de, played, que é o verbo jogar, né? E aí, particularidades, então, desse tempo verbal. Particularidades. Particularidade 1. Verbos terminados em Y precedido de consoante trocam o Y por IED. Example, verbo estudar, né? O mesmo exemplo lá do presente simples. A mesma coisa vai acontecer aqui, tá, gente? Só que lá é uma regra na terceira pessoa do singular e aqui é para todos, né? Studied. Então, studied vai ficar no passado e studied. Cry. Cried. Regra 2, particularidades 2. Opa. Verbos terminados em consoante. Olha aqui de novo, ó. Consoante mais vogal mais consoante, cuja sílaba forte é a última, dobram a consoante, a última, cuja sílaba forte é a última, dobram a consoante. Ai, que susto! Antes do acréscimo ED, tá? Exemplo. Permit, ó, permit, permitted. Stop, stopped, tá? Então é isso. Simple past utilizado para expressar hábitos passados ou expressar ações terminadas ou ocorridas num dado momento definido, mas que ficou já lá no passado. Tá certo? Bye bye, see you.